Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os feromônios. O que será que significa isso? Por que essas substâncias são tão importantes para os felinos? Talvez você conheça ou tenha aquele gatinho que se esfrega em tudo. Sabe, você chega em casa ou chega uma pessoa diferente que ele nunca viu, nem sabe quem é, mas já tá lá se esfregando nas pernas da pessoa. Colocou a mochila no chão, já vai se esfregar na mochila também. Quando você chega em casa, tira o sapato que você usou na rua, deixa ali num cantinho para depois fazer a higienização dele e guardar no seu quarto. É o momento para o seu gato fazer o quê? Ir lá nesse sapato e começar a se esfregar. Ou então aquele gato que já percebe que o tutor foi para a cozinha, já sabe que é a hora do sachê, você ainda tá abrindo o pacotinho, tá pegando as coisas, a colher, o potinho, e ele já tá na maior esfregação. Esfrega em você, te arranha, se esfrega na pia, fica miando, se esfrega em tudo. Ou então você tem ou conhece aquele carinha que fica dentro de casa, um gato 100% domiciliado, não vai nem no quintal, fica só dentro de casa. Por que você não deixa ele sair no quintal, já que você tem um espaço que ele poderia usar? Porque tem um visitante, um outro gato que você não sabe de quem é, mas que todos os dias desce lá no seu quintal, fica revirando o seu jardim, faz o cocô ali, às vezes leva algum bichinho ou outro que ele acabou de caçar. Como você tem um pouco de receio, não quer que esses gatos entrem em contato, né? O seu gato com esse visitante, você não deixa o seu sair. Então eles nunca tiveram contato físico. Só que o seu gato vê aquele camarada no quintal e o que ele faz? Xixi pela casa. Na verdade, ele borrifa mais aquele xixizinho, não é uma quantidade muito grande, são pequenos sprays de urina no batente da porta do quintal. Por que será que essas histórias têm relação? Por que esses comportamentos desses gatos estão relacionados? É isso que a gente vai entender nesse vídeo. O que será que significa toda essa esfregação, essas arranhaduras, esse borrifo de xixi na porta, às vezes em janela? A gente está falando de comunicação olfativa. Todas essas marcações, esses comportamentos dos gatos, nada mais são do que assinaturas felinas. O que eu quero dizer com isso? Quando o seu gatinho se esfrega em você ou em alguma pessoa que acabou de chegar, na mochila, no sapato, na cozinha, quando você está mexendo ali no sachê, ele já está esperando aquela recompensa gostosa, mas ele começa a se esfregar nos móveis, nada mais ele está fazendo do que deixando o cheiro dele nesses locais. O cheiro característico, aquelas substâncias químicas que representam ele enquanto indivíduo. Se você tem mais de um gato e todos eles fazem esses comportamentos, porque isso é natural, cada um vai estar deixando o cheiro próprio. Os seus gatos não têm o mesmo odor. Pra gente, eles não têm nenhum, né? A gente não sente essas substâncias. Os feromônios são substâncias químicas que naturalmente os animais produzem e servem de comunicação intraespecífica. O que isso quer dizer? É somente entre o gato e um outro gato. Eles conseguem identificar esses odores e eles sabem de quem é cada um. Nós não sentimos nada disso. Então eles podem se esfregar à vontade, podem arranhar à vontade, que a gente não vai perceber esse odor característico. Com relação ao xixi, a gente sente o cheiro do xixi. Mas o feromônio que está contido ali na urina, a gente também não está sentindo. Só que aquele gato que vem lá visitar vocês todos os dias, ele sente o cheiro do seu, demarcando ali aquele espaço. E o seu gato tem esse comportamento justamente para fazer essa sinalização. Ele está mostrando para o outro gato que aquele espaço é dele, já tem dono ali. Por mais que ele não encontre
esse outro gato, só o fato dele ver, né, dele saber e sentir o cheiro de que aquele outro animal fica rondando por ali, tá andando no quintal, isso é uma ameaça para o território dele. Então ele marca as soleiras de porta, as janelas, justamente para avisar aquele cara que aquela casa tem dono. Essa é a função dos feromônios. Os gatos utilizam de formas diferentes, mas a gente está falando basicamente desse tipo de comunicação, por cheiro. Sabe aquela pessoa que tem um perfume característico? Algumas pessoas têm, né? Elas às vezes utilizam sempre o mesmo perfume, a gente acaba associando aquele indivíduo àquele cheiro. Às vezes várias pessoas, sei lá, um grupo de amigos ou uma família, se lembram daquele indivíduo por conta daquele cheiro. É mais ou menos isso que os gatos fazem. Só que esse reconhecimento de feromônio, ele não é feito pelo olfato simplesmente, né? Como nós sentimos um cheiro e aí reconhecemos essas partículas no ar, os gatos também têm esse olfato extremamente apurado, também reconhecem as partículas de odor no ar, só que eles possuem um órgão diferente, né? É um pouquinho diferenciado o processo de reconhecer os feromônios. Então os gatinhos produzem essas substâncias, cada um vai produzir as suas. Lembra que a assinatura desse gato é o odor característico dele, não vai ser igual entre indivíduos. Então cada um produz os seus, e aí quando ele deixar no ambiente e o outro gato passar por ali e perceber esse feromônio, ele tem um outro tipo de resposta fisiológica. Você talvez já tenha reparado o seu gatinho com a boquinha aberta, né? Aquela caretinha que eles fazem que até chegou a virar meme na internet, que é o reflexo de Fleming. Quando o gato faz essa mímica, essa careta, ele está justamente estimulando o órgão vômero-nasal. Fica lá no céu da boca dele, não é dentro do nariz especificamente, mas é nesse órgão que essas substâncias vão entrar para que elas sejam interpretadas, vamos dizer assim. Essa comunicação de feromônio, ela passa direto para o sistema límbico do gato, que é uma região no cérebro que nós também temos, né? Os animais têm sistema límbico, cada um especializado e com as suas características, mas nessa região é que nós lidamos e temos ali os sentimentos, as emoções. O que eu quero dizer com isso? Esse estímulo do feromônio, ele não vai passar pelo córtex cerebral do gato. Ele não vai interpretar isso, ele não precisa aprender a reconhecer esse tipo de odor. Ele vai direto para o sistema límbico. Então, é algo inato, né? Ele não precisa processar essas informações. Por exemplo, ele sente um cheirinho, aí ele faz lá a caretinha, a mímica, né? Para essas partículas entrarem mais no órgão vomeronasal. E aí ele começa lógico, né? Tô fazendo uma cena aqui para vocês, mas não vamos humanizar o gato, por favor. Mas assim, é como se ele interpretasse, esse cheiro é de alguém, não tem nenhum tipo de aprendizado, nenhum tipo de interpretação nessa questão. Simplesmente vai para o sistema límbico e os neurônios dali é que vão mostrar para ele, né? Interpretar para ele o que isso quer dizer. Então, além do gato identificar quem é o dono desse cheiro, ele sabe como esse dono estava. Se o gato estava estressado, se de repente era uma fêmea no cio, ou um macho que estivesse procurando fêmeas, ele pode fazer, né, esses borrifinhos de xixi em determinados locais para ir direcionando essa fêmea. Olha, eu tô por aqui, eu estou receptivo para me reproduzir. Tudo isso eles conseguem identificar com esses feromônios, tanto o dono desse cheiro como o estado emocional que esse gato estava. Será que ele estava tranquilo, estava só passeando por ali? Ou realmente ele está estressado, ele está sentindo uma ameaça no ambiente dele e aí ele está fazendo uma marcação justamente para mostrar isso? Eles conseguem interpretar todas essas questões simplesmente com os feromônios. É muita informação. Se a gente pensar que
O olfato, de forma simples, já é extremamente importante para o gato e muito bem desenvolvido. Eles são muito sensíveis a cheiros, odores fortes incomodam os felinos e mudança de cheiro também é muito estressante para o gato. Então a gente percebe algumas situações justamente por conta dessa questão olfativa. Aquele gatinho que se esfregou na mochila, que se esfregou no sapato que você acabou de vir da rua, ele não está reconhecendo o cheiro dele nessa estrutura. Pelo contrário, naquele sapato deve ter cheiro de um monte de outras coisas. Então ele vai deixar o dele ali para dizer que é dele também, está dentro do espaço dele, ninguém mais vai chegar por ali e ele se sente mais confortável. Então é normal os gatos fazerem essas marcações quando eles passam por mudanças. Então alguém que chega, né, um novo gato, ou uma pessoa que está chegando, um bebezinho, esse gato pode começar a querer marcar as coisas, os móveis novos, tudo aquilo que ele não reconhece com o cheiro dele, ele começa a querer deixar esse cheiro. Se está chegando um gato novo, um cheiro novo, provavelmente uma ameaça a esse território, né, aos recursos dele, a gente pode começar a ter disputas e essas marcações acontecendo para que eles sinalizem. A gente precisa lembrar que para o gato, acho que é difícil a gente pensar nisso, mas a gente sempre acha que os bichos vão brigar, né? Então, um gato que está num determinado espaço vai encontrar o outro e eles já vão brigar, já vai ser aquela coisa terrível. Mas na verdade, a briga, o confronto propriamente dito, é a última coisa que o felino quer. Como os gatos são mais individuais e caçam sozinhos, eles precisam estar bem para sobreviver. Mesmo os nossos gatinhos de casa, que vão manter essas características, o gato não quer ficar brigando com todo mundo por aí. Brigar machuca, fica dolorido, ele pode ter uma lesão importante, isso ameaça a sobrevivência do gato. Ele não quer brigar simplesmente. Em último caso, só se ele realmente não conseguir sair daquela situação, ou se ele fez todas essas marcações para avisar o outro, olha, aqui é meu, eu não quero que você entre, e mesmo assim esse outro gato invadiu o espaço, aí talvez ele vá optar por um confronto. Mas esse deveria ser a última opção. A tendência é realmente que ele marque tudo o que seja possível e a maior quantidade de vezes possível para afastar o outro gato, para que ele realmente não venha perto, não corra o risco de brigar e se machucar. Por isso essas marcações ficam muito intensas quando a gente tem um estresse ambiental, alguma mudança, algo que realmente esteja diferente. A tendência, se o seu gato não fazia isso, ele pode começar a fazer. Se ele fazia pouco, ele pode fazer muito mais. Isso acontece naturalmente. A gente precisa entender o que significa essa mensagem. Por que o meu gato está arranhando? Por que ele está borrifando urina? Ele continua usando a caixa de areia, tá tudo normal, mas além disso ele borrifa a urina. Em que locais ele está fazendo isso? É um lugar só? São vários lugares? Ou então, por que o meu gatinho se esfrega tanto em determinada posição da minha casa, né? Ou determinado móvel e no resto nem tanto? A gente tem que interpretar essas mensagens, entender o que o gato está mostrando, o que ele está sinalizando para a gente conseguir agir e melhorar essas condições. E onde é que os gatos produzem esses feromônios? Eles têm glândulas em algumas regiões do corpo que produzem essas substâncias químicas. E são justamente essas regiões que ele esfrega em algum lugar e deixa ali essas substâncias. Então, nos coxins e interdígitos, quando o seu gato arranha, ele acaba deixando esse cheirinho, esse odor característico por conta de esfregar a patinha naquele determinado local. Na face existem vários pontos em que o gato possui essas glândulas, no queixo, na bochecha, na testinha.
Aquele gato que fica se esfregando, que passa a cabeça na sua mochila, no seu sapato, em você, ele tá deixando esse cheiro. Às vezes eles esfregam o queixo também, é esse atrito que vai deixando esse odor. No rabo, né, na parte de trás do corpo, nas mamas, as fêmeas também produzem feromônios. Quando uma fêmea está ali com uma ninhada, ela está produzindo, né, esse odor, está deixando esses gatinhos também com o mesmo cheiro que ela tem. Todos eles ficam ali com um cheiro característico daquele grupo e eles estão sinalizando. Os feromônios, eles não vão ser utilizados ou eles não vão ter função só quando a gente fala em situações de estresse, por exemplo. Essa mãe, ela tá sinalizando para os filhotes que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. É um feromônio de apaziguamento. Isso é reconhecer que a situação tá estável, que tá tudo certo, né? Os filhotes reconhecem a mãe ali e se sentem protegidos. A indústria utiliza esses feromônios justamente com esses objetivos. Por exemplo, o feromônio que a gente usa para o cão é esse feromônio materno. Isso dá uma sensação de tranquilidade para o cão. Quando ele sente esse odor que a fêmea produz naquele momento, né, de amamentação e de interação com os filhotes, ele acaba se sentindo mais tranquilo. É uma mensagem de que está tudo bem. Isso funciona da mesma forma para o gatinho. Quando o seu gato arranha um local, ele não está mostrando que ele está insatisfeito. A arranhadura é um comportamento natural. Isso é que a gente precisa entender. Essa marcação, ela é natural. O fato do seu gato arranhar e deixar o cheiro dele e até a marca realmente desse arranhão naquele local é simplesmente para dizer que é dele. Tá tudo bem, e isso faz parte do comportamento felino. A fêmea sinalizar isso para os filhotes faz parte do comportamento. E esse grupo ter aquele mesmo cheiro também é natural. Essas substâncias, elas são sinalizadoras também de situações tranquilas, de situações dentro daquilo que é esperado. E aí, quando a gente tem um conflito, quando a gente tem estresse, a gente vai utilizar aí, eles vão utilizar uma marcação sinalizando o estresse. Então, entendam isso bem direitinho, que é algo natural, faz parte do comportamento e sinaliza tanto uma situação controlada quanto algo que está saindo fora aí daquilo que era esperado. E aí, quando a gente tem, né, essas situações de que está saindo do controle, pode ser que você tenha uma intensificação dessa marcação. A gente não conhece todos os feromônios ainda. Provavelmente existem muitos outros daqueles que a gente tem conhecimento. A gente conhece alguns e algumas frações desses feromônios. Por exemplo, esses feromônios faciais que o gatinho produz na região, nessas glândulas da face, que ele usa aí para fazer essas marcações, a gente conhece a fração F3, que é o que o gato produz ali no queixo, na bochecha. Então ele marca o território, ele marca objetos, dizendo que aquilo ali é dele, tem o cheiro dele. E a fração F4 é um feromônio que a gente fala que é um feromônio social. Ele tem justamente essa função da marcação dos indivíduos. Quando essa fêmea que eu dei exemplo para vocês marca os filhotinhos, é com esse feromônio. Então, eles acabam tendo um mesmo cheiro, o cheiro do grupo. O que isso faz para o gato? Eles entendem que eles são realmente esse grupo, que não tem problema, que eu não preciso brigar, não é um invasor. Isso diminui conflito, né? Tende a evitar aí situações de briga. Quando a gente tem mais de um gato, com o tempo, lógico, se você acabou de chegar com um gato, ele ainda não tem esse odor característico. Mas com o tempo, com a convivência, esse feromônio vai fazer o papel dele. Eles vão conseguir entrar ali nesse grupo e ter o mesmo cheiro de reconhecimento. Isso traz tranquilidade, diminui conflitos. Sabe aquela situação que acontece bastante quando você precisa tirar só um gato de casa? Às vezes você tem 2, 3 gatos e um deles precisou sair. Por exemplo, foi para a clínica veterinária tomar uma vacina.
Quando esse gato volta, ele não é bem recebido pelos outros. E aí a gente fica, né, assustado, fala, gente, mas como assim? Os gatos convivem há anos, ele saiu uma horinha e voltou e agora os outros não querem saber dele? Isso acontece com muita frequência, já aconteceu comigo, tenho vários clientes que relatam isso, pessoas que escreveram no nosso canal também, que tiveram esse tipo de problema e não entendiam o porquê. É justamente por conta desse feromônio. Esse gatinho que saiu de casa, ele teve contato com muitos outros cheiros. Se ele foi para uma clínica veterinária, pensa só quantos cheiros de gatos estavam por ali. Ele volta com um odor diferente. Esse feromônio social não está mais nele ou está diluído ali em muitos outros cheiros. Para os outros gatos, essa não vai ser uma mensagem de que está tudo bem. Ele vai ser entendido como um intruso. Opa, esse cheiro eu não conheço, esse cara não ficava aqui, o que ele está fazendo agora? A gente precisa de um tempo, e aí a gente consegue ajudar também nessas questões, mas a gente precisa que eles comecem de novo, né, a liberar esse feromônio social para que esse cheiro volte a se igualar e aí ele volta a fazer parte do grupo, tá tudo certo, todo mundo tem o mesmo odor. Essa é a comunicação mais importante do felino. O olfato, como eu já disse para vocês, já é extremamente sensível, sentir cheiro para o gato já é algo extremamente importante. Lembrando que os cheiros cítricos incomodam bastante os gatos. Cuidado com os produtos de limpeza, né, perfumes que a gente utiliza. E além desse olfato, existe essa questão de feromônio que é extremamente importante. É a comunicação que a gente mais vê. Por que a gente precisa entender que isso é natural? Justamente para saber como lidar nas situações em que a gente precisa pesar na balança ali, como resolver. Se a arranhadura é normal, eu não posso proibir o meu gato de arranhar. Eu não tenho como ter um gato e não querer que ele arranhe, querer ensinar ele a não fazer isso. Isso não pode acontecer, a gente não tem como fazer isso. É o comportamento inato dele fazer essa marcação. Só que aí a gente faz a famosa barganha, a gente faz as trocas. Eu ofereço para ele um local que tudo bem, ele pode arranhar, esse é o arranhador dele, a função é essa, pode usar à vontade. E aí você não arranha o meu sofá. A gente consegue utilizar também os feromônios sintéticos para fazer esse tipo de adaptação. Aqui no Brasil tem só uma empresa que produz esses feromônios, né, de forma sintética, feitos em laboratório, mas que mimetizam essas substâncias naturais dos gatos e tem essa mesma função. O custo acaba ainda sendo um pouquinho mais alto para a gente, né? Justamente por a gente só ter uma empresa que fabrica. Em outros países a gente até tem um pouco mais de facilidade de conseguir tudo isso, mas é algo muito interessante, é muito importante a gente sempre lembrar de usar essas substâncias. Isso ajuda muito, tanto para resolver um conflito, como para você, por exemplo, sinalizar esse gato. Se você tem um arranhador e você quer que ele arranhe ali e deixe de arranhar o seu sofá, a gente consegue colocar um feromônio no arranhador para estimular o gato a usar ali e a gente consegue colocar um outro no sofá para desestimular o uso do sofá. A gente só não pode ser injusto e falar que a gente vai colocar o feromônio no ambiente, que a gente vai utilizar essa substância e não vai fazer mais nada e tá tudo bem. E aí não vai dar certo e você vai colocar a culpa no feromônio ou na empresa que produz. A gente não pode fazer isso. Utilizar os feromônios sintéticos, né, a gente colocar isso na nossa rotina e nessas situações que a gente precisa resolver é extremamente importante. Mas além disso, nós temos que trabalhar o ambiente, trabalhar a rotina e esse gato. Por isso que eu falo da extrema importância da gente compreender a mensagem. O que o seu gato está querendo sinalizar para você? Esse é o primeiro ponto. Se ele está fazendo xixi num lugar que ele não fazia, o que será que mudou ali para ele estar te dando esse sinal? Ele está arranhando um lugar que ele não arranhava. Por que será que ele está fazendo isso agora? Nunca se esqueça de questões de saúde, questões clínicas, a gente precisa fazer esse diferencial. O veterinário, na verdade, vai fazer.
Se tá tudo bem de saúde, não tem um motivo clínico para ele estar fazendo xixi fora do lugar, por exemplo, e mudou alguma coisa ali na sua rotina, pode ser que você tenha identificado o gatilho dessa alteração comportamental. Esse é o primeiro passo. Compreender, identificar a raiz do problema. E aí a gente começa a utilizar, além do manejo, dessa mudança ambiental, desse reforço na rotina, a gente coloca esse estímulo olfativo. A gente também utiliza os feromônios. Trabalho sempre em conjunto para que a coisa realmente funcione. E lembra também dessa questão de ser natural, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes o tutor não quer que o gato faça determinada coisa. E a gente não tem como negociar isso justamente porque faz parte dessa espécie. Ele tem que fazer até para ter o bem-estar. Aí a gente faz essas trocas. Esses são os pontos principais. Se você ficar craque, então, em reconhecer a mensagem que o seu gato te passa, e aí você começa a pensar como você manda a sua mensagem para ele e utiliza todos esses recursos, inclusive o olfativo, vai dar certo. Você vai ver que você vai conseguir mostrar para ele tudo aquilo que você quer. O conforto, a tranquilidade. Se você vai adaptar algum gato, né, que esteja chegando, talvez isso possa ser mais fácil. Você consiga aí uma ajuda extra para fazer isso. Se você tiver qualquer dúvida, talvez você já tenha tentado utilizar um feromônio. Eles são vendidos ou em difusor ou em spray. E o scratch, que é para arranhadura, vem numa ampolinha. Então são formatos diferentes porque a gente utiliza em situações diferentes. Às vezes você comprou ali um feromônio clássico, colocou na tomada e não viu o efeito que você queria. Mas tem que ver se você comprou o adequado, se você está utilizando da forma adequada, realmente é naquele cômodo que você teria que colocar, em qual situação você vai utilizar. Tira suas dúvidas, manda mensagem pra gente. Às vezes as pessoas realmente utilizam o produto e acham que ele não funciona, mas tem algum probleminha aí nesse uso, nessas questões, que a gente com certeza pode ajudar vocês. Tenho certeza que todo mundo já passou por alguma situação, como uma dessas aí que eu falei. Isso é muito comum. Ter gato, né, em se envolver no universo do gato, é precisar entender essa comunicação olfativa. Não tem jeito. Gato e cheiro é a mesma coisa, praticamente. Compartilhe essas informações com os gateiros que você conhece. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, no Instagram, @vetcarolcats, e agora no Telegram. Todos os dias a gente coloca informações super bacanas para vocês em todos esses canais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.